Só para a gente entender um pouco aqui, quando que foi ele estalo assim que você falou, poxa, a música pode ser uma profissão para mim assim? É uma história engraçada, vou tentar resumir porque é uma história longa. As pessoas não sabem, mas eu fiz engenharia civil, né? E eu já trabalhava no quarto ano, já trabalhava numa estatal, né? Trabalhava com poluição de águas numa estatal, chama-se CETESB, né? E sempre tocando, mas fazendo engenharia nessa época já começou a balançar já essa coisa da engenharia versus música, né? E o fato que eu não consegui me formar, e eu comecei a procurar empregos com engenharia, né? Minha atividade era poluição de águas que eu trabalhava. E não conseguia nada, né? Porque eu não tinha o título, né? Apesar de ter feito todas as matérias. Aí essa coisa que eu vou falar para vocês é engraçado, mas aconteceu. Aqui em São Paulo tem um lugar chamado Santo Amaro, né? Que tem um grande centro comercial e tinha um largo lá e eu fui procurar emprego lá. Parei meu carro numa região lá, fui lá numa agência de emprego, de novo não consegui o emprego. Quando eu fui pegar meu carro, né, eu olhei, eu tinha parado meu carro em frente a um conservatório de música, né? E acho que é uma conservatório, acho que é Dom Pedro I e tal, né? Eu falei, sabe o que eu podia fazer, cara? Eu podia dar umas aulas de música enquanto não rola nada de engenharia, né? Eu subi lá e, olha, eu toco há muito tempo, não sei o que lá, babá, babá, precisa de professor? O cara falou, precisa sim. Falou, não, na hora, assim, né? Pode vir aí na sexta-feira e você vai dar aula o dia inteiro aí. Eu falei, bom, então vamos nessa. Aí eu saí de lá e fui para Lapa, né? Um bairro chamado Lapa, aqui em São Paulo, né? E onde eu morei, que tinha uma escola de música, que eu cheguei até a estudar. Conservatório Frutuoso Viana. Cheguei lá, tem algum trabalho para mim de música? Sim, estamos precisando de professor. Eu falei, caramba. E em questão de 2 horas eu tinha 2 empregos com música, né? Então, assim, eu comecei assim por necessidade de trabalhar, né? De estar desempregado, mas não imaginava que isso fosse virar uma profissão, assim. Num momento delicado, entre aspas, que eu já estava casado, eu tinha uma filha, e eu percebi, bom, agora se o negócio é música, então é melhor eu começar a estudar isso aí de verdade, né? E correr atrás das coisas, né? E foi assim que aconteceu. Aí já estamos no ano 78, 79. Aí comecei a dar aula em tudo quanto é lugar, em casa, dava aula de sábado, dava aula de domingo, não parei mais. E então, digamos que profissionalmente no sentido de levar leite para as crianças, né? Foi a partir de 78, 79. Já tocava em bandas, nessa época eu tocava no Joelho de Porco, que é uma banda que tocava na Globo, assim, sabe? E tudo paralelamente, mas como professor, assim, botar os dois pés mesmo, por necessidade, começou em torno de 78, por aí. Então, até para o pessoal mais novo aí que está vendo como é que é o cenário atual ou de alguns anos atrás, conta um pouco como é que era aquela época, assim, as possibilidades que tinha, casa noturna, gravação, até para É, poder traçar um paralelo. Vlad, não tinha tantos músicos assim no mercado, né? Tudo amador, né? Ninguém com formação acadêmica, a faculdade de música acho que não tinha, apareceu uma faculdade lá atrás do MASP, acho que chamava Paulista, uma coisa assim, um tempo depois, né? Mas o fato é que, então, a gente tinha, uma vez que fui ver de música, eu tocava à noite, né, em bares, né? Acompanhava muitos cantores, né? Alguns fiquei desde dupla sertaneja, a pop e tudo, né? Comecei a gravar em estúdios, também gravar em estúdios em São Paulo e no Rio de Janeiro, né? Até como arranjador, imagina, metido a besta arranjador, né? E atividade com aulas, né? E também, nessa época, eu fiz bailes também. Antigamente, pessoal, tinha essas companhias de baile, eu acho que não existe mais, parece que não, né? Tinha ônibus, um ônibus para levar a banda, outro ônibus de equipamento, e a gente ficava rodando o Brasil inteiro aí, fazendo bailes e tal, né? Ali... Então, resumindo, né? Você fazia um pouquinho de cada coisa, né? Logo que eu consegui parar com os bailes, com o baile você tinha ficar muito ausente da cidade, né? Muito ausente da família. Aí eu fiquei mais nessa coisa de aula, que eu achei que podia ficar mais perto de filhos, né? Era interessante essa parte pedagógica e também
tocar, acompanhar cantor e gravar. Eu tive a sorte de trabalhar com bons cantores, que era muito bem remunerado, assim, ajudou bastante a alavancar, né? O universo aí era um universo de rock, tá? Eu era chamado para essa praia aí, né? Também não sabia absolutamente nada, né, de harmonia e tal, tudo na intuição, né, de tirar de discos, de vinis, né, e aprenderam na raça, assim, né? Não existia estudo de guitarra, né? Existia estudo de violão. A gente não tinha cultura de estudo de guitarra. Então você ia catando coisas do disco, né? Por isso que as pessoas acham até hoje apostilas minhas manuscritas lá, de sei lá que ano que foi, né? Que tinha que fazer, porque não tinha nada, não tinha nenhuma referência, né? Entendeu? Então, em resumo, Vlad, tinha que pegar de tudo, né? Pegar de tudo. Mas eu achava que, mesmo gravando, viajando, né? O Porto Seguro, para mim, ainda era aula, né? Entendeu? Que você podia contar com... Era uma demanda muito grande, porque não tinha tantos professores de música em São Paulo, né? Então, eu tive, uma época, filas de pedidos e não tinha nem como... Tinha que dar aula no domingo até, né? Sábado o dia inteiro, domingo de manhã, imagina que loucura, né? Porque não tinha gente mesmo. A ponto de pegar a casa onde eu morava, assim, derrubar as paredes, entendeu? E montar um mini auditório, começar a fazer cursos, entendeu? O palco era aquele caixote do SEAS, entendeu? Arranjava uns amplificadores meia boca, umas guitarras meia boca lá, e mandava bala, né? Curso de manhã, curso à tarde, curso à noite, né? Era essa a realidade, né? Completamente diferente. Eu falo, pessoal, a molecada não imagina que é um planeta sem celular, sem internet, né? Era muito... Né? Falar uma coisa curiosa para vocês, né? Eu já era casado, eu percebi que ia viver de aula, e o Pixinga, Celso Pixinga também na mesma situação, casado, com filho, precisava, né? Então a gente fazia uns cartazes de aula, professor Moza, professor Celso, nem era Pixinga, era Celso, né? E a gente ficava a madrugada inteira colando nos postes de vários bairros para fazer propaganda. Essa era a nossa internet da época. E então é uma coisa muito, o pessoal chama de raiz, né? Muito raiz, né? Não tinha como divulgar. Era assim, né? Era tudo na raça mesmo, né? E funcionava, né? Porque a gente conseguia alunos assim, né? Depois vieram os jornais, as revistas de música bem depois, dos anos 80. Tem um jornal chamado Primeira Mão também, uma época, tal, né? Mas ali nos anos 70, começo dos anos 80, era tudo na raça mesmo, né?